Obrigado. Mutola, é sua vez de poder intervir sobre esta discussão de que o presidente não submeteu à parte um recurso, sendo que a eleição presidencial, segundo eles, é independente da legislativa, mas adicionalmente a essa questão, sem querer, obviamente, influenciar naquilo que provavelmente tenha sido preparado pela sua parte, gostaria que pudesse apreciar outros comportamentos relativamente a este processo. Nomeadamente, o fato de a doutora Lúcia Ribeiro, que é a presidente do Conselho Constitucional, estar a fazer conhecer as matérias que estão a ser julgadas através da imprensa, dando entrevistas, até com alguma previsão, ela já fala do próximo parlamento, entre outras questões. Então, gostaria que pudesse fazer algum comentário a respeito disso. Outro ponto também, durante a sua fala, que gostaria que pudesse tocar é esta abertura, a suposta abertura do Conselho Constitucional para poder, obviamente, demonstrar algum trabalho, alguma transparência, também veio com a construção de várias narrativas. E a pergunta que eu coloco é como é que seria possível vários jornalistas, também influencers, já vamos assim dizer, analistas ligados ao sistema, ter conhecimentos, segundo eles, sobre, por exemplo, percentagens de atas que supostamente são falsos, porque tudo isso começou no momento que o Conselho Constitucional diz que está a abrir portas, e da abertura dessas portas começam algumas narrativas que vão sendo construídas. A questão que se coloca é, estaria ou não o Conselho Constitucional também violando alguns princípios do seu próprio, da sua própria lei orgânica, entre outras leis que regem o seu trabalho? Então, essa é uma questão, ou são algumas questões que durante a sua explanação eu gostaria que pudesse esclarecer ao nosso público. Bom, obrigado. Boa noite. Vou pedir aos outros que estão conectados, que não estão a intervir, para desligarem os microfones. Por favor, pode avançar, doutor. Boa noite, muito obrigado. Fez questões muito interessantes, mas também complexas, do ponto de vista não de ter uma resposta também complexa, mas as perguntas são muito importantes. Eu queria começar da seguinte forma. Para quem está nos não é uma ciência de elite, ou não é a capacidade de argumentar, o que fala. Pode falar muito, pode falar bonito, pode falar bem, não é isso. O direito é apenas uma realidade social regrada. Ou seja, como é que as eleições em Moçambique são regradas, como é que as eleições em Portugal são regradas, como é que o casamento é regrado em Moçambique, porque o casamento é uma realidade social. Então, o direito não pode ser interpretado fugindo de uma realidade social. Deixa de ser direito. E o direito é uma coisa. O direito, uma vez na faculdade perguntávamos a um docente, mas por que o direito é uma ciência? Não, o direito é uma ciência porque ela não pode se contradizer. O dia que se contradizer, deixa de ser ciência. Então tem que haver coerência. E vou também aqui fazer uma coisa, vou aqui evocar um juiz que foi meu formador, um juiz, em que ele dizia que o juiz tem que ser coerente. Esta questão de coerência e não se contradizer faz com que o direito seja realmente um especialista para perceber que esta argumentação tem contradição. Esta argumentação é ilógica. Para nós chegarmos à conclusão que não faz sentido o que está a fazer. Apenas queria fazer esta referência. Bom, indo para a questão que Nígia aqui já colocou, nós temos um problema em Moçambique, tem a ver com o próprio Conselho Constitucional. É que nós temos juízes que não são magistrados. Ser juiz não é ser magistrado.
É como teres eu vou dar um exemplo, parece que eu acabei de falar um bocadinho estranho, mas eu vou dar um exemplo. Tu podes ser um docente, mas não ter formação em pedagogia. Então, para seres um bom docente, ou evitar que seja um mau docente, tem que ter pedagogia, não é? Para exercer devidamente a docência. Eu mesmo aplica-se aos juízes. Nós temos juízes que nunca foram formados como magistrados, não passaram pelo Centro de Formação de Magistratura, de Formação Jurídica e Judiciária. E aí começa a já ter um problema sério em julgar um processo eleitoral. Porque, na verdade, um juiz tem a vida facilitada. Um juiz é daqueles que eu acho que está no maior conforto, porque a magistratura ensina-te a julgar. Como é que se faz um julgamento? E os que estão no Conselho Constitucional nunca, quer dizer, acho que a exceção do Dr. Ponja, o resto nunca passaram por uma magistratura. Não tem, não tem formação de como é que se faz um julgamento. Porque não é só conhecer um amontoado de leis, normas, não. É preciso ter pedagogia de julgamento, pedagogia do julgador. Então, a partir daqui temos um problema muito, mas muito terrível. Juízes que não são magistrados porque não têm formação em magistratura. Porque quando um juiz julga, o que é que se faz? Podemos submeter um recurso. O juiz está ali sentado, tem que contestar, porque ele é que decidiu, nós estamos a contar. Vou dar um exemplo. Poderia ter uma coisa simples, vou dar um exemplo. Para que quem já foi dado do AT, Direito de Uso de Aproveitamento de Terra, e depois, mais tarde, é revogado aquele do AT, o que é que ele faz? Ele vai ao tribunal. Quando ele vai ao tribunal, impugnar aquela decisão que lhe retira o doate, o tribunal, antes de decidir, vai notificar o município ou a administração, dizer, ouça, vê aqui fulano, a dizer que você lhe retirou um direito. Pronuncia-se lá sobre o que ele está a dizer, lhe notifica daquilo que o particular foi apresentar no tribunal. Então, o município ou a administração vai ter que dizer que não. Eu lhe retirei o direito nesses termos e naqueles. A lei me permitiu, ou porque ocorreu isso, e está bem fundamentado. Submeta ao tribunal. Mas depois o tribunal tem que informar ao particular da resposta que o município ou a administração deu sobre aquele processo que o particular submeteu no tribunal a reivindicar o seu doate. O particular vai receber a resposta do município. Mas quem vai notificar é o tribunal. O tribunal ainda está sentado, não é? O juiz está ali no trono, está em cima, está a observar o que está a acontecer. Apenas diz o que é quando é que cada um deve agir. Então o particular recebe e vê se há alguma coisa que ele acha que pode responder.